E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, meus caros e caras, vamos mergulhar de cabeça, ou melhor, evitar mergulhar, em um ranking nada cobiçado, as 10 piores cidades do mundo para se viver. É porque viver, meus amigos, é uma dádiva. Uma dádiva que, em alguns lugares, parece mais um desafio hardcore de sobrevivência, tipo tentar jogar paciência no lombo de um jegue em disparada. E acreditem, quando falamos de cidades ruins para se viver, não estamos falando só de um trânsito caótico ou da dificuldade de encontrar um salgado na padaria às 3 da manhã. Estamos falando de lugares onde desafios extremos, como violência desenfreada, infraestrutura digna de cenário de novela das 8 e instabilidade política que faz o nosso Congresso parecer um churrasco de família no domingo, são o pão de cada dia. Então, preparem o estômago, porque vamos embarcar em uma viagem por essas cidades, analisando dados de segurança, qualidade de vida, saúde e outros indicadores que, bem, talvez façam vocês agradecerem por aquele buraco na rua de casa. Pelo menos ele não está em chamas, ainda. E a gente já começa a nossa lista nada feliz com Damasco, a capital da Síria, que, para a tristeza geral da nação, ocupa o topo do ranking. Imaginem só, Damasco, uma cidade com história de dar inveja à novela da Manchete, um lugar que já foi sinônimo de cultura e beleza, hoje se encontra devastada por uma guerra civil que parece não ter fim. Ataques aéreos, conflitos armados, explosões. Parece até filme do José Padilha, só que sem os mocinhos, pelo menos até onde eu sei. A economia? Bem, digamos que a única coisa que se encontra fácil por lá é ruína. Serviços básicos como água, luz e saneamento? Esqueça. É cada um por si e Deus... Bem, Deus provavelmente está ocupado demais tentando entender o que aconteceu com a Síria. A infraestrutura da cidade está em ruínas, destruída pelos constantes bombardeios, e a maioria da população vive em condições extremamente precárias, muitas vezes em meio aos escombros do que antes eram suas casas. E se você pensa que já está ruim, espere até ouvir sobre a violência. Grupos armados rivais, ataques terroristas, sequestros. É como se a Síria tivesse jogado banco imobiliário na vida real e esquecido de avisar a população. E o pior de tudo, não há previsão de quando essa situação terá fim. Damasco é a prova de que a guerra, além de ser um péssimo negócio para todos os envolvidos, transforma cidades vibrantes em histórias de terror reais, onde a luta pela sobrevivência é a única constante. Da Síria, atravessamos o continente africano e aterrissamos em Lagos, a maior cidade da Nigéria, e, infelizmente, um exemplo clássico de como o crescimento desenfreado e a falta de planejamento podem transformar um lugar com tanto potencial em um pesadelo urbano. Imaginem só, mais de 20 milhões de pessoas espremidas em uma área relativamente pequena, disputando cada centímetro de espaço, como se o Brasil tivesse aberto as portas da imigração e Lagos fosse o único destino. Obviamente, com tanta gente, a infraestrutura da cidade simplesmente não acompanha. O trânsito em Lagos é lendário, e não no bom sentido. É o tipo de trânsito que faz você questionar suas escolhas de vida, enquanto observa uma lesma atravessar a rua mais rápido que seu carro. E por falar em ruas, boa sorte se você encontrar uma que não esteja esburacada ou inundada quando chove. Saneamento básico? É como encontrar um político honesto, improvável, para dizer o mínimo. A falta de tratamento de água e esgoto é um problema crônico, o que, além de tudo, contribui para a proliferação de doenças. Some a isso a alta taxa de criminalidade, a desigualdade social gritante, com favelas enormes se espalhando pela cidade. E você terá uma pequena ideia do caos que é viver em Lagos. Mas, apesar de todos os problemas, Lagos ainda pulsa com uma energia caótica e vibrante. É uma cidade de contrastes, onde a pobreza extrema divide espaço com arranha-céus imponentes e onde a esperança, por algum motivo, ainda insiste em florescer em meio ao caos.
Nossa próxima parada nos leva a Porto Príncipe, capital do Haiti, um país que, infelizmente, parece colecionar tragédias como se fossem figurinhas. E a cereja do bolo, ou melhor, o terremoto de magnitude 7.0, que devastou o país em 2010. Mais de uma década depois, Porto Príncipe ainda carrega as cicatrizes daquela tragédia, como um lembrete cruel da fúria da natureza e da incapacidade humana de lidar com suas consequências. A pobreza extrema, que já era um problema grave antes do terremoto, se intensificou, transformando a vida de milhares de haitianos em uma luta diária pela sobrevivência. A infraestrutura da cidade, que nunca foi das melhores, foi praticamente reduzida a pó. Escombros, prédios destruídos e um sistema de saúde precário compõem o cenário desolador. A violência, alimentada pela desigualdade social e pela falta de perspectivas, se tornou uma praga, transformando as ruas de Porto Príncipe em um faroeste caboclo. Sequestros, assassinatos e roubos são uma ameaça constante, criando um clima de medo e insegurança que permeia todos os aspectos da vida na cidade. E como se não bastasse, Porto Príncipe ainda sofre com a instabilidade política crônica, a corrupção e a falta de investimentos em áreas essenciais, como educação e saneamento básico. É como se o destino tivesse jogado o Haiti em um canto e esquecido de resgatá-lo. Preparem-se, porque nossa próxima parada é Caracas, a capital da Venezuela, um país que já foi sinônimo de prosperidade na América Latina, mas que hoje enfrenta uma crise tão profunda que faz o Brasil parecer um oásis de estabilidade. E quando falamos em crise na Venezuela, meus amigos, estamos falando de uma crise com C maiúsculo, daquelas que fazem a hiperinflação do Sarney parecer uma promoção relâmpago. Lembram daquela época em que vocês reclamavam da gasolina cara? Pois bem, na Venezuela, o problema não é o preço da gasolina, mas encontrá-la. A escassez de alimentos e remédios básicos é tão grande que a população chega a perder peso por falta de comida. É como se o país estivesse jogando The Walking Dead na vida real, só que sem os zumbis. Pelo menos não no sentido tradicional da palavra. E a violência? Bem, digamos que Caracas faz o Rio de Janeiro parecer um retiro espiritual. A taxa de homicídios é uma das mais altas do mundo, e os sequestros, assaltos e roubos são tão comuns quanto tomar café da manhã. A instabilidade política, a corrupção desenfreada e a má gestão dos recursos do país só pioram a situação, transformando a vida em Caracas em uma verdadeira roleta russa. É triste ver um país com tanto potencial, com uma riqueza natural tão grande, afundar em um poço sem fundo de problemas. A Venezuela é um exemplo claro de como a má gestão, a corrupção e a falta de respeito pela democracia podem levar um país ao colapso total. Nossa próxima parada nos leva a Trípoli, a capital da Líbia, um país que, após anos sob o regime ditatorial de Muammar Gaddafi, viu a promessa de um futuro melhor se transformar em um pesadelo caótico. A Primavera Árabe, que em 2011 trouxe esperança de democracia e liberdade para a Líbia, acabou mergulhando o país em uma espiral de violência e instabilidade política que parece não ter fim. Desde a queda de Gaddafi, Trípoli se tornou um campo de batalha para milícias rivais, grupos armados e facções políticas que lutam pelo controle do país. A violência é uma constante e a população vive em meio a tiroteios, bombardeios e ataques terroristas, nunca sabendo quando a próxima explosão irá abalar suas vidas. A infraestrutura da cidade, que já não era das melhores, foi severamente danificada pelos conflitos, deixando a população sem acesso a serviços básicos como água, luz, saneamento e saúde. Hospitais e escolas foram destruídos ou abandonados, e a falta de segurança impede que a ajuda humanitária chegue a quem mais precisa. E como se não bastasse a violência e a falta de infraestrutura,
Trípoli também sofre com a crise econômica que assola a Líbia. O desemprego dispara, a inflação corrói o poder de compra da população e a falta de perspectivas leva muitos a fugirem do país em busca de uma vida melhor. Nossa viagem pelas cidades mais desafiadoras do mundo nos leva agora a Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, um país que, apesar de sua enorme riqueza natural, parece estar preso em um ciclo vicioso de corrupção, violência e pobreza. Kinshasa, a terceira maior cidade da África, é um exemplo emblemático dos desafios enfrentados pelo continente, uma metrópole vibrante, mas profundamente marcada pela desigualdade e pela falta de oportunidades. Com mais de 15 milhões de habitantes, Kinshasa se expande de forma caótica e desordenada, como se a cidade estivesse constantemente tentando escapar de seus próprios limites. Favelas densamente povoadas se espalham por toda parte, contrastando com os poucos bairros ricos e protegidos, onde a elite congolesa vive em uma realidade paralela. A infraestrutura da cidade é precária e insuficiente para atender às necessidades da população. As ruas, muitas vezes sem asfalto, se transformam em rios de lama durante a época das chuvas, enquanto a falta de saneamento básico e coleta de lixo transforma Kinshasa em um festival de doenças. O sistema de saúde é extremamente precário, com hospitais superlotados, falta de médicos, medicamentos e equipamentos básicos. A mortalidade infantil é alta e doenças facilmente evitáveis, como cólera e malária, ainda fazem milhares de vítimas a cada ano. E chegamos a Sanaa, a capital do Iêmen, um país que se tornou sinônimo de uma das piores crises humanitárias do mundo, uma tragédia silenciosa que se desenrola diante de nossos olhos, mas que muitas vezes é ignorada pela mídia internacional. Imaginem um lugar onde a guerra não é apenas uma ameaça distante, mas uma realidade brutal que permeia todos os aspectos da vida, onde a cada dia que amanhece, a luta pela sobrevivência se torna ainda mais difícil. Sanaa, que já foi um centro cultural vibrante, com uma história rica e arquitetura milenar, hoje se encontra em ruínas, devastada por anos de bombardeios implacáveis e combates incessantes entre as forças do governo, apoiadas pela Arábia Saudita, e os rebeldes Houthi. A cidade está em estado de sítio, com ruas bloqueadas, prédios destruídos e escombros por toda parte. A água potável é um luxo raro e a comida é escassa e cara quando disponível. Hospitais e escolas foram bombardeados e a população vive em constante medo de ser atingida por um míssil ou por um ataque aéreo. A ONU estima que mais de 20 milhões de iemenitas, a maioria deles crianças, precisam de ajuda humanitária urgente para sobreviver. A fome e a desnutrição se espalham como epidemias, e doenças como cólera e difteria, que já haviam sido erradicadas em outras partes do mundo, voltam a assolar o país. Nossa jornada nos leva agora a Harare, a capital do Zimbábue, um país que já foi considerado o celeiro da África, mas que hoje luta para se recuperar de décadas de corrupção, má gestão e crise econômica. Harare, outrora uma cidade vibrante e cosmopolita, hoje é um reflexo da crise que assola o país, com uma infraestrutura decadente, alto índice de desemprego e uma população lutando para sobreviver. As ruas de Harare, antes arborizadas e bem cuidadas, agora estão esburacadas e mal iluminadas, com semáforos que raramente funcionam e um trânsito caótico. A coleta de lixo é irregular e montes de detritos se acumulam nas calçadas, exalando um odor fétido e atraindo ratos e insetos. A crise econômica que assola o Zimbábue há décadas, marcada por hiperinflação, desvalorização da moeda e escassez de produtos básicos, deixou marcas profundas na cidade. As prateleiras dos supermercados, antes abastecidas, agora estão vazias ou com poucos produtos, vendidos a preços exorbitantes que poucos podem pagar.
A falta de investimento em infraestrutura básica, como energia elétrica e saneamento básico, é um problema crônico em Harare. Apagões de energia são frequentes, e a água encanada é um luxo que muitos não podem se dar ao luxo de ter. A maioria da população depende de poços artesianos ou de vendedores ambulantes para obter água potável, o que aumenta o risco de doenças. Nossa próxima parada nos leva a Dhaka, a capital de Bangladesh, um país que, apesar de ter feito grandes progressos econômicos nas últimas décadas, ainda enfrenta desafios colossais, principalmente relacionados à superpopulação, à pobreza e aos efeitos das mudanças climáticas. Dhaka, uma das cidades mais densamente povoadas do mundo, é um microcosmo desses desafios, um caldeirão fervente de humanidade onde a vida pulsa em cada esquina. Com mais de 20 milhões de habitantes espremidos em uma área relativamente pequena, Dhaka é uma cidade que nunca dorme. Um turbilhão de cores, sons e cheiros que podem ser opressivos para quem não está acostumado. A superpopulação é um problema evidente em todos os lugares, nas ruas congestionadas, nos mercados lotados e nos vagões de trem abarrotados de gente. A pobreza é outra realidade dura em Dhaka, com milhões de pessoas vivendo em condições precárias, em favelas superlotadas e insalubres, sem acesso a serviços básicos como água potável, saneamento básico e coleta de lixo. A luta pela sobrevivência é diária, e muitos dependem de empregos informais e mal remunerados para sobreviver. A poluição é outro problema crônico em Dhaka, resultado da combinação de superpopulação, tráfego intenso, indústria poluidora e falta de infraestrutura de saneamento básico. O ar da cidade é denso e carregado de fumaça, e o cheiro de gases de escape, fumaça de carros e lixo queimado é onipresente. Nossa última parada, mas não menos importante, nos leva a Bangui, a capital da República Centro-Africana, um país que, infelizmente, é sinônimo de guerra civil, violência sectária e sofrimento humano. Bangui, outrora conhecida como a Pérola do Ou-Bangui, hoje é uma cidade devastada pela guerra, onde a vida é uma luta constante pela sobrevivência. A República Centro-Africana é um dos países mais pobres e menos desenvolvidos do mundo, assolado por décadas de instabilidade política, golpes de Estado e conflitos armados. Em 2013, o país mergulhou em uma nova espiral de violência sectária, quando rebeldes majoritariamente muçulmanos, conhecidos como Seleka, derrubaram o governo, desencadeando uma onda de violência contra a população cristã. Bangui, a capital, se tornou o epicentro da violência, com massacres, saques, estupros e outras atrocidades cometidas por ambos os lados do conflito. A cidade foi dividida em áreas controladas por milícias rivais, e a população ficou presa no fogo cruzado, vivendo em constante medo de ataques. A infraestrutura da cidade foi destruída pela guerra, com hospitais, escolas e outras instituições essenciais saqueadas e incendiadas. O sistema de saúde, já precário antes da guerra, entrou em colapso, e doenças evitáveis, como sarampo e cólera, se espalharam rapidamente, matando milhares de pessoas, especialmente crianças. E assim concluímos nossa jornada por algumas das cidades mais desafiadoras do mundo para se viver. É importante lembrar que, por trás das estatísticas e dos dados alarmantes, existem pessoas reais, com histórias de vida, sonhos e esperanças. Pessoas que, apesar de enfrentarem diariamente a violência, a pobreza, a fome e a falta de perspectivas, ainda encontram forças para lutar por um futuro melhor. As cidades que vimos hoje enfrentam desafios gigantescos, muitos dos quais causados por guerras, crises econômicas, má gestão e desastres naturais. Viver nessas condições é um verdadeiro teste de sobrevivência, onde a esperança e a resiliência dos moradores são colocadas à prova todos os dias.
É importante que não fechemos os olhos para o sofrimento dessas pessoas. É preciso cobrar ações de nossos governantes, apoiar ONGs que trabalham em prol de um mundo mais justo e solidário e, acima de tudo, manter acesa a chama da esperança de que, um dia, essas cidades possam superar seus desafios e oferecer a seus habitantes a dignidade e a qualidade de vida que todos merecem. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E para mais listas como essa, inscreva-se no canal. Até a próxima!